Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Com a professora Nara Moraes. Já vão se organizando aí, já vão se acomodando direitinho e pegando o material de vocês, tá? Hoje nós vamos começar uma semana de revisão de tudo que a gente já estudou até agora, tá bom? Então fica ligado, presta atenção, vai relembrando aí o que nós estudamos durante as aulas passadas, tá bom? E tentando conectar aí o que vocês já têm de conhecimento guardadinho na cabeça de vocês, tá bom? Nós vamos trabalhar muito nessas aulas de revisão, tá bom? O nome já está dizendo, nós vamos revisar o que nós já estudamos, tá? Para ver aí se vocês realmente aprenderam, se precisa estudar um pouquinho mais algum gênero, alguma habilidade, tá? E se preparar aí para as nossas avaliações, né? Para os testes que os professores fazem. E é uma forma de você também se avaliar, verificar se realmente aprendeu tudo que foi passado ou não, né? Por este motivo, semana de revisão, hoje eu não trouxe aqui a nossa habilidade, tá? Então, ou a nossa habilidade não, nosso texto de fluência, tá bom? Hoje nós vamos mesmo para a aula em si, nós vamos para os gêneros textuais e para as nossas habilidades, ok? Então fica ligadinho, presta muita atenção, qualquer dúvida, anota aí no caderninho para você perguntar depois para sua professora no WhatsApp, seu professor, ou então lá mesmo no Mob Família, tá bom? Então vamos lá? Já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje, não é? Aulinha de língua portuguesa com o sexto ano. O tema da aula é informação explícita, fato e opinião, tá? Tá bem grandinho esse tema, né? Mas é porque nós vamos trabalhar hoje duas habilidades. Até então a gente está trabalhando uma habilidade por aula, né? Nessa semana de revisão estamos aqui começando já com essa aula com duas habilidades. E aí nota ali no cantinho, tá? Tem aí o nosso gênero, que na verdade são gêneros, né? Resenha e diário, tá? Aí como nós temos duas aulas hoje e amanhã, não é, nessa semana, então o que eu vou fazer com vocês? Hoje nós trabalharemos o gênero resenha e amanhã nós trabalharemos o gênero diário, tá? Revisaremos esses gêneros, o que são esses textos, quais são suas características e trabalharemos as nossas habilidades, tá? Primeira habilidade, distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato. Falo muito disso aqui para vocês, não é? Estão recordando? Estão lembrando aí qual é a diferença de fato para a opinião? A gente vai já revisar, tá? E a outra habilidade, localizar informações explícitas. Aí olha só, tem duas maneiras de localizar essas informações explícitas. Literalmente ou por meio de paráfrase. E os trechos que as comprovem, tá bom? Não basta só localizar ali as informações explícitas, mas a gente tem que também encontrar o trecho que comprova que aquela é a informação, tá bom? E aí a gente vai estudar essas duas habilidades e também revisaremos o gênero, ok? Faremos uma atividade baseada num texto do gênero que nós iremos trabalhar hoje. Vamos lá? Vamos começar? Nós vamos começar entendendo as habilidades de hoje, que eu acabei de falar quais são para vocês. A primeira, distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato, tá bom? Então, eu já coloquei aí bem esquematizadozinho, eu trouxe a aula hoje bem esquematizada, porque é revisão, vocês têm que focar no essencial, tá bom? Então, aí do ladinho a gente tem fato, e embaixo já tem dizendo que fato é algo inquestionável. O que é uma coisa inquestionável? É que não se pode questionar, tá? Não dá para questionar, é um fato, tá bom? Que pode ser comprovado. É algo inquestionável e é algo que pode ser comprovado. Por isso que normalmente a gente não questiona, né? Porque mesmo que questione, alguém vai lá e comprova. Olha, tá aqui, é fato, tá? Do outro ladinho nós temos opinião. O que é a opinião? A opinião, gente, é o que se pensa sobre um determinado assunto, é o que eu penso sobre um determinado assunto, é o que você pensa sobre um determinado assunto. Agora, diferente da opinião, o fato pode ser questionado, tá bom? Então, por exemplo, acho que até na aula que nós trabalhamos, eu trouxe o exemplo do time de futebol, né? Eu gosto de usar muito esse porque fica bem claro. Por exemplo, se eu digo que meu time ganhou no último jogo, isso é um fato, eu posso comprovar, não é? É só olhar o placar, olhar o dia do jogo e verificar se meu time realmente ganhou. Então, isso é um fato, é inquestionável, tá? Pode ser comprovado. Agora, você diga assim, meu time é melhor que o seu. Aí, isso aí já é questionável, né?
Eu acho que meu time é melhor que o seu, mas você também vai dizer que o seu time é melhor que o meu. E a gente nunca vai entrar em acordo, né? Porque se trata de opiniões, tá bom? Cada um tem a sua, ok? E existem opiniões que são relativas a fatos. Acabei de mostrar para vocês, ó. Meu time ganhou no último jogo, por isso meu time é melhor que o seu. Olha só, é uma opinião relativa a um fato que é justamente o que nós iremos trabalhar na nossa habilidade de hoje. Relembraram aí, pessoal? Bem esquematizadinho aí o slide para que vocês consigam recordar, revisar aí o que foi que nós já aprendemos sobre essa habilidade, ok? Trouxe um textinho aqui, já que hoje nós vamos trabalhar o gênero resenha, eu trouxe aqui uma resenha que inclusive já foi dos nossos textos de fluência, né? Para a gente aplicar essa habilidade. Vamos ver? Procurando Nemo. O aclamadíssimo Procurando Nemo é outro filme da Pixar que encanta crianças e adultos. Na história, vemos o pequeno peixe palhaço Nemo viver as mais inesperadas aventuras depois de ser capturado por um mergulhador. Enquanto isso, seu pai, Marlin, percorre o oceano para trazer o filho para casa. Em meio à sua jornada, ele conhece Dory, a peixinha com problemas de memória, um coração imenso e muita atitude positiva. Tão carismática que se tornou protagonista da continuação da trama, o Procurando Dory. Além do humor certeiro, do visual belíssimo e da trama envolvente, a animação nos relembra da força do amor da família e dos amigos, sem contar nas emocionantes demonstrações de coragem de Marlin ao enfrentar seus maiores medos para resgatar o filho. Uma bela pedida para rir e se emocionar com os pequenos. Já estão aí relembrando do nosso gênero textual, né? Mas calma, porque o foco aqui é observar o fato e a opinião relativa ao fato, tá? É aplicar aí a nossa habilidade que a gente acabou de revisar e que vocês relembraram. De um lado, eu coloquei aqui os fatos retirados ali do texto, né, Procurando Nemo, tá bom? Do outro lado, eu pus as opiniões, tá? E aí, olha só, eu disse para vocês que fato é algo inquestionável. Então, por exemplo, Marley conhece Dory. Isso aí é um fato, tá? É inquestionável. Por que é inquestionável? Se eu for assistir o filme, eu vou me deparar com esse fato, tá bom? O filme Procurando Nemo é outro filme da Pixar. Isso aí também é um fato, né? Pode ser comprovado, tá? É só você ir lá verificar quem foi que produziu o filme, tá bom? Então, esses dois aqui são fatos. Agora, olha do outro lado. Quando eu digo assim, a peixinha com um coração imenso e muita atitude positiva. Isso aqui já é opinião. Por que é opinião? Porque quem escreveu a resenha, o resenhista, ele que colocou isso. Ele disse que a peixinha tem um coração imenso e que ela tem atitude positiva. Mas outra pessoa que assista ao filme, que venha assistir ao filme, pode não ter essa mesma percepção, pode não achar isso. Percebe aí, pessoal, a diferença entre fato para opinião? Ok? Olha lá embaixo, quando ele diz assim, tem humor certeiro, está se referindo ao filme, né? O filme tem humor certeiro, visual belíssimo e trama envolvente. Mais uma vez, estamos diante de opiniões. Por que estamos diante de opiniões? Porque foi a percepção, tá, do resenhista. Outra pessoa que possa assistir o filme pode não ver tanto humor assim no filme, né? Pode não achar o visual belíssimo, pode não achar a trama bem envolvente, tão envolvente quanto o resenhista, tá bom? Então pensem sempre assim, se eu não posso questionar, é fato, tá bom? Se eu posso comprovar, é fato. Aquilo que expressa o meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu penso sobre determinado fato, sobre determinado assunto, é opinião, tá? E aí muito cuidado, porque tem uma coisa que ajuda muito vocês a identificar, são os adjetivos, né? Normalmente quando a gente usa os adjetivos, a gente está expressando nossa opinião. Se eu digo que alguém é bonito, ó, bonito, adjetivo, não é? Então, é a minha opinião. Outra pessoa pode não achar ele ou ela bonito, percebem? Então, atenção a isso, ok? A nossa outra habilidade, pessoal. Localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase, e os trechos que as comprovem. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é para o sentido da palavra explícito, explícitas. O que é algo explícito, tá?
Você lembra disso? Já falei para vocês, mas vamos revisar aqui, vamos relembrar. Explícito é aquilo que está expresso sem dúvida, sem ambiguidades. É aquilo que está claro, que está manifesto, categórico, tá bom? Explícito é aquilo que indica uma informação expressa de forma clara e compreensível, tá? Ou seja, tá ali no plano, na superfície do texto. É só bater o olho que você encontra, tá claro, tá bom? Deu para entender o que é explícito? Quando eu digo localizar informações explícitas, é só você ler o texto e procurar lá no texto uma informação que esteja clara, visível, tá bom? Sem dificuldade nenhuma para encontrar, tá? O contrário de explícito é implícito. Aí você vai precisar de um cuidado a mais, tá? Porque não está escrito nas linhas, está nas entrelinhas, tá? E aí você tem que fazer uma leitura bem cuidadosa para identificar, tá? Então, a nossa habilidade quer que você localize informações explícitas, tá? Ali no texto escrito, tá? É só ler, procurando com cuidado que você encontra, tá? E aí ele diz na habilidade que tem duas maneiras. Você pode localizar essas informações de forma literal ou por meio de paráfrase. Se eu peço para você, por exemplo, escrevi lá uma questão e estou pedindo para você identificar a informação lá no texto, e eu quero que você escreva do jeito que está no texto. Aí é literalmente, você vai pegar do jeito que está lá e vai transpor para o seu caderninho, escrever no seu caderninho, tá? Agora, por meio de paráfrase, aí não necessariamente você tem que escrever do jeito que está lá. Você pode escrever a mesma coisa que está lá, mas com suas palavras, tá bom? Modificando um pouquinho o texto, mas não modificando o sentido. Você vai escolher outras palavras para dizer a mesma coisa que está no texto. Isso é paráfrase, tá bom? Deu para entender, pessoal? Vamos ver se vocês compreenderam bem? Olha só, localizar informações explícitas no texto não é difícil, é uma das habilidades que eu acho mais simples, mais fácil. Normalmente vocês não erram questões desse tipo, vai depender da leitura que você está fazendo. Tem que ser uma leitura atenta, tem que ler o texto todo, tem que analisar direitinho. Como é que eu, a Nara, faço normalmente? Tenho que responder questões sobre um texto, né? Então o que eu faço? Leio o texto, depois leio a questão está querendo que eu localize uma informação explícita lá no texto. Volto para o texto, faço a leitura dele na íntegra de novo e aí vou procurar essa informação que está ali no texto, tá bom? Então, olha só, parece mesmo bem fácil, não é mesmo, pessoal? E é fácil, tá? Não tem dificuldade nenhuma, você só vai ter que ter cuidado. Lê o texto todo com atenção, tá bom? Só lendo para saber se as informações estão explícitas ou implícitas. Acabei de explicar a diferença para vocês, né? Explícito é aquilo que está claro, tá bom? Está escrito ali no texto, bateu o olho, você encontrou, você viu, tá? Está escrito nas linhas. Implícito é o contrário. Você vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar a informação, porque ela não está escrita ali na linha, ela está nas entrelinhas, como a gente fala, tá? Tá ali subtendido, tá escondidinho, mas é possível encontrar também, tá bom? Trouxe outro textinho aqui para a gente aplicar essa habilidade. É também uma resenha, tá? Que nós já lemos essa resenha, inclusive. Então vamos lá, ó. Atenção! Olha a história que eu falei para vocês de ler o texto na íntegra, de ler o texto com atenção, tá? Nausicaa do Vale do Vento. Nausicaa do Vale do Vento é uma animação do diretor japonês Hayao Miyazaki, desculpa a pronúncia, coordenador do estúdio Ghibli e responsável por outras obras-primas, como A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke e Meu Vizinho Tororó. O filme narra uma série de eventos que ocorrem após o ecossistema da Terra ter sido destruído pela ganância do homem. A personagem principal é uma das sobreviventes da tragédia e investiga uma misteriosa vegetação conhecida como mar de corrupção, que se prolifera pela superfície do globo. Ela é tóxica para seres humanos, apesar de conter muitas formas de vida em seu interior. Como aborda essa relação de codependência entre a humanidade e o espaço em que habita, é uma ótima ferramenta para despertar a percepção infantil para a importância da natureza e os problemas ambientais com os quais já começamos a lidar.
É um filme maravilhoso, tanto A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke e O Vizinho Tororó. Náusea do Vale é muito bom, vale a pena vocês assistirem, tá bom? E aí vamos lá, lemos o texto, vamos ver como que a gente aplica essa habilidade aí de localizar informações explícitas no texto, né? De forma literal ou por meio de paráfrase, tá? Olha aqui, pessoal. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, vocês acabaram de ouvir a leitura, o mar de corrupção é o quê? Olha aí, vocês estão percebendo que para eu responder essa questão, é só eu voltar lá no texto e reler o texto e procurar o trechinho que fala de mar de corrupção. Aí, se vocês prestarem atenção, eu vou reler o segundo parágrafo. Olha só. O personagem principal é uma das sobreviventes da tragédia e investiga uma misteriosa vegetação, conhecida como mar de corrupção, que se prolifera pela superfície do globo. Ela é tóxica para os seres humanos, apesar de conter muitas formas de vida em seu interior. Beleza? Já sabem a resposta? Vamos ver as alternativas agora, né? De acordo com o texto, mar de corrupção é o quê? É uma misteriosa vegetação tóxica para seres humanos? Está dito isso lá no segundo parágrafo. É uma misteriosa vegetação sem vida nenhuma? É uma substância tóxica para todas as formas de vida? É uma planta tóxica? E aí? Vocês estão vendo que não tem dificuldade nessa habilidade. É só voltar ao texto, tá bom? E procurar essas informações explícitas, ou seja, está escrito ali. Olha como está escrito ali. A personagem principal é uma das sobreviventes da tragédia e investiga uma misteriosa vegetação conhecida como mar de corrupção. Então, o que é o mar de corrupção? É uma misteriosa vegetação. Aí ele fala mais, ó. Essa misteriosa vegetação, ela se prolifera pela superfície do globo. Ela, ou seja, a misteriosa vegetação, o mar de corrupção, é tóxica para seres humanos, ok? Aí ele diz mais, ó, apesar de conter muitas formas de vida em seu interior, então só ali nesse segundo parágrafo eu elimino a letra D, porque fala só que é uma planta tóxica, não é uma planta, é uma vegetação toda, tá bom? Na letra C ele diz que a substância é tóxica para todas as formas de vida, todas não. É bem claro lá para os humanos. Tanto é que nessa vegetação existem outras formas de vida, não é? Se existem outras formas de vida, não é tóxica para elas. Uma vegetação sem vida nenhuma, a gente já elimina também, porque ele fala lá, ó, que apesar de conter muitas formas de vida em seu interior, tá? Então tem vida ali. E aí nós ficamos então, pessoal, com a letra A. Viram como não há dificuldade? De acordo com o texto, o mar de corrupção é uma misteriosa vegetação tóxica para seres humanos, viu? Localizamos uma informação explícita, porque está escrito ali no texto, tá bom? E aí, nesse caso aqui, a gente mexeu um pouquinho, né? A gente pegou lá um trecho de uma vegetação, uma misteriosa vegetação, aí pegou tóxica para seres humanos, deu uma mexidinha aí, tá bom? Mas localizamos a informação que está lá, ok? E aí, pessoal, vamos revisar aqui rapidinho o nosso gênero textual. Vocês lembram aí, né? Falando sobre resenha. O que é a resenha, pessoal? Vocês lembram? Sempre que vocês vão indicar um filme para alguém, indicar um livro para alguém, de certa forma vocês estão resenhando. Ou seja, estão narrando, estão contando, estão escrevendo, estão falando um texto que tem como objetivo divulgar esse objeto cultural. Pode ser o livro, pode ser o filme, uma peça teatral, um CD, um DVD, tá bom? Uma exposição de arte, qualquer objeto cultural feito pelo homem, tá bom? Então, tá aí a definição de resenha. O que eu quero que vocês relembrem aqui e revisem. Ao escrever uma resenha, ou ao ler uma resenha, o que você vai encontrar? A descrição do conteúdo, tá bom? Você vai apresentar o objeto, né? Então, você tem que descrever, dizer o que é, como é, tá bom? Que aí eu falei descrever o conteúdo, a descrição do conteúdo ou do objeto cultural resenhado. Além de apresentar esse objeto, além de descrever, de contar o que é, como é, você também faz um juízo de valor, ou seja, você apresenta uma avaliação. Você diz se gostou, se não gostou, o que tem de positivo, o que tem de negativo, tá bom?
É só relembrar aí dos textos que a gente estava lendo, a gente encontra isso. Aí lembra lá da nossa habilidade de fato e opinião, você apresenta o fato e também emite sua opinião. É um gênero textual maravilhoso para trabalhar essas nossas duas habilidades. É um tipo de texto expositivo argumentativo, porque você vai expor informações e você também vai argumentar, vai expressar ali o seu ponto de vista, tá? Normalmente ele apresenta uma crítica, não é sempre, mas apresenta uma crítica. Essa crítica pode ser elogiosa, você vai elogiar o objeto resenhado. Negativo, você vai apresentar ali os pontos negativos, né? Se for uma coisa que você realmente não gostou, você apresenta esses pontos negativos. Ou construtivo, quando você diz algo que pode melhorar, tá bom? É um texto objetivo, conciso e claro. Esses dois textos que nós lemos para fazer as questões são textos bem claros, bem diretos. Conciso, né? Conciso quer dizer apenas o necessário, tá? Sem arrodeios. E aí, por fim, aqui, ó. A resenha pode ser encontrada em revistas, em jornais, nas mídias sociais de uma forma geral, na internet, né? O resenhista, que é a pessoa que escreve a resenha, ele não revela o final da história, né? Seja de um livro, de um filme, ele não conta, digamos assim, o ápice da história. Até porque o objetivo ali é convidar o leitor para conhecer o objeto resenhado, né? Para assistir ao filme, para ler o livro, tá bom? Então, para ir ver a exposição, eu não posso dar a cereja do bolo, como dizem, né? Eu tenho que escrever de um jeito que eu vou apresentar o objeto, vou expressar minha opinião sobre ele, minha avaliação, e a pessoa que leu a resenha vai decidir depois se quer ver o filme, se quer ler o livro ou não, tá bom? Então, revisado aí o nosso gênero textual, vamos para a nossa leitura e fazer umas questõezinhas, tá bom? Eu trouxe aqui a resenha do filme Zootopia, tá bom? Provavelmente vocês conhecem, mas vamos lá. Zootopia, novo filme família da Walt Disney, acerta em cheio. Lúdico, colorido, com uma aventura empolgante e muitas referências atuais. O longa aborda o problema do preconceito de forma inteligente, mostrando-o na prática ao invés de reduzi-lo ao discurso. A protagonista é Judy Hopps, a primeira policial coelha de Zootopia. Depois de enfrentar a descrença de todos, ela conseguiu se formar na academia e agora vive seu primeiro dia de trabalho, como guarda de trânsito. Irritada com a falta de confiança do chefe, ela assume sozinha um caso de desaparecimento e faz um acordo. Se não resolver o mistério em 48 horas, ela entregará seu distintivo. A história de Hopps, a princípio, soa bastante familiar e não foge muito dos dramas convencionais de heróis que provam seu valor e quebram paradigmas. Mas Utopia vai muito além. Depois de provar que pode ser uma policial coelha, Hopps ainda terá que encarar de frente seu próprio preconceito e tentar combater o medo de toda a sociedade contra um tipo específico de animal, os predadores. A grande sacada do filme não é a lição que ele traz, mas sim a forma como ele a traz, mostrando que o preconceito está enraizado e se expressa das formas mais sutis, que muitas vezes nem percebemos. O parceiro de Judy, por exemplo, é uma raposa, mas ela se refere a ele como sendo diferente. Então todas as raposas seriam ruins, exceto ele? A forma como os animais são retratados facilita sua primeira impressão, levando o público a pensar como ela e a se perceber igualmente preconceituoso. A raposa é apresentada primeiramente como malandro, os preguiças são lentos, o búfalo é bruto, o leão é traiçoeiro. Todos estereótipos que em um momento ou outro serão quebrados. Aí ela é bem grandinha, não deu para trazer toda aqui para vocês, mas esses trechos já nos servem, tá bom? Olha aí uma imagenzinha do filme Zootopia. E aí vamos fazer as nossas questões para ver se vocês aprenderam mesmo as habilidades, tá bom? Primeira questão diz o seguinte: segundo o texto, a grande sacada do filme é qual, pessoal? É a lição que ele traz? É a lição que o filme traz? É o parceiro de Judy ser uma raposa? É a forma como ele traz a lição? É a forma como o filme traz a lição? Ou é o fato de o personagem principal ser uma coelha? Aqui, ó, você percebe que é só voltar lá no texto, fazer a leiturinha que você já encontra, né? Só que como nosso tempo está corrigindo, eu não vou fazer esse retorno, mas quando vocês forem responder essas questões, façam assim, tá bom? Então aqui, pessoal, o que seria a grande sacada do filme?
Aí, para quem observou na leitura, a grande sacada do filme é a forma como ele traz a lição, tá? Ela até diz lá, ó, a grande sacada do filme não é o que ele traz de lição, mas como ele traz a lição, tá bom? Isso aqui é localizar informação explícita no texto, é só voltar lá no texto que você encontra, tá bom? Sem dificuldade nenhuma. Vamos ver a segunda? Assinale a alternativa que apresenta um fato, olha só, sobre o filme Zootopia, tá bom? Vou ler as alternativas e aí vocês analisem aí e digam aí. Letra A. A protagonista é Judy Hopps, a primeira policial coelha de Zootopia? Parece fato para vocês? Letra B. O longa aborda o problema do preconceito de forma inteligente? Letra C. Zootopia é lúdico, colorido, com uma aventura empolgante? E letra E. Zootopia acerta em cheio? E aí, pessoal, o que vocês observam aqui? Gente, para responder essa questão é só lembrar daquilo que eu falei para vocês. Falou em opiniões, entra muito adjetivos no meio. Lembra do exemplo? Ele é bonito. Eu acho, outra pessoa pode não achar, né? Então, o que a gente vê aqui? Vamos analisar de baixo para cima. Quando o resenhista diz que Zootopia acertou em cheio, acerta em cheio, isso é uma opinião dele. Outra pessoa que assistiu o filme pode não achar isso, né? Zootopia é lúdico, colorido, aventura empolgante. Olha aí os adjetivos, né? Ele achou uma aventura empolgante, outras pessoas podem não achar. Opinião. O longa aborda o problema do preconceito. Ok, só que ele fala assim, de forma inteligente. De forma inteligente é a opinião do resenhista, tá bom? Outra pessoa pode não ter achado isso. E aí o que a gente tem de fato aqui? A protagonista é Judy Hopps, a primeira policial coelha de Zootopia. Isso é fato. Por quê? Pode ser comprovado. Volta lá no texto que você encontra essas informações. Assiste ao filme que você vai encontrar essas informações, certinho? Então, a resposta correta, letra A, a única alternativa que apresenta um fato sobre o filme Zootopia. E vamos fazer uma terceira. Assinale a alternativa que apresenta uma opinião, olha só, o contrário da anterior, relativa ao seguinte fato. Então, já trouxe o fato. Zootopia, novo filme família da Walt Disney. Qual é a opinião relativa a esse fato? É uma aventura empolgante? A personagem principal é uma coelha? Judy tem como parceiro uma raposa? A personagem principal inicialmente trabalha como guarda de trânsito? Vamos fazer o caminho inverso. Dizer que a personagem principal inicialmente trabalha como guarda de trânsito, isso é um fato, pode ser comprovado, então já não é minha alternativa. Judy tem como parceiro uma raposa, isso também é um fato, pode ser comprovado, tá bom? Ela tem essa raposa lá como parceiro para desvendar lá aquele desaparecimento. Letra B. A personagem principal é uma coelha? Fato também pode ser comprovado, é só assistir o filme, né? Agora, quando ele diz que o filme Zootopia é uma aventura empolgante, isso aí é uma opinião. Olha a palavra empolgante, né? Então, é a opinião do resenhista. Outra pessoa pode não ter achado, pode não ter concordado, tá bom? E aí, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Espero que vocês tenham revisado direitinho. Continue estudando em casa e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!